foi um homem que desde muito novo, aos pés de um homem chamado Gamaliel, o mestre da lei, respeitado por todos, Paulo foi muito bem instruído. O mesmo foi como um mentor, um preceptor e um educador para Paulo. Só para você ter ideia, Paulo era um homem poliglota, falava pelo menos 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e também o latim. Em Atos, no capítulo 22, no versículo de número 2, a Bíblia diz que quando Paulo discursava, quando Paulo ensinava em hebraico, com um maior silêncio, o povo parava e lhe ouvia, porque ele era um homem que tinha uma oratória impecável, capaz de dialogar com diferentes públicos, com judeus, com gentios, com filósofos e também com as autoridades da época. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um grande defensor ardoroso da Torá. Ele obedecia e seguia a todas as regras e leis, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente submisso e respeitador das doutrinas e das normas de sua fé. E isso ele mesmo afirma em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 14, quando ele escreveu dizendo: e na minha nação excedia em judaísmo a todos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Aqui ele dá testemunho de que desde a meninice, desde pequeno, ele conhecia a todas as leis, conhecia a todos os ritos e todas as regras que regiam o santuário e também Israel. Paulo era um homem que tinha dupla cidadania. Ele era judeu de nascimento, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Em Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, afirma que ele era fariseu e a sua segunda cidadania era de romano. E isto já fazia parte do plano e do projeto de Deus, pois isso iria fazer de Paulo um instrumento estratégico nas mãos do Senhor, pois ele seria judeu para alcançar os judeus e romano para mover-se livremente no Império Romano. Deus preparou Paulo muito antes de chamá-lo, porque nada em sua origem, nada em sua cultura, nada em sua formação foi em vão, porque ele foi judeu para os judeus, foi grego para os gregos, cidadão romano para o império, e lá na frente seria um servo de Cristo para o mundo. Paulo foi criado dentro de um sistema religioso farisaico, altamente rigoroso, meritocrático e orgulhoso. Esse sistema não aceitava nem aprovava Jesus como Messias, pois eles não aceitavam o Messias sofredor, o Messias crucificado. Eles aguardavam um líder influente, um líder religioso. A ideia de que um carpinteiro, seria filho de Deus, para eles eram inaceitável, para eles eram inadmissível. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, diz que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ou seja, quem fosse suspenso no madeiro, numa cruz, de acordo com a lei, estava sob uma maldição divina. É por isso que Paulo vai perseguir. Paulo, outrora conhecido como Saulo, vai castigar e torturar os cristãos daquela época. Ele mesmo afirma em Atos, no capítulo 26, no versículo 10 ao 11, que além de
castigar o povo fisicamente, ele ainda empregava torturas psicológicas para induzir o povo de Deus à blasfêmia, porque para Saulo, Jesus não passava de um blasfemo. É por isso que ele perseguia até a morte, ele açoitava, ele colocava em prisões todo aquele que mencionava, todo aquele que falava, todo aquele que dizia e todo aquele que pregoava sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Em Atos, no capítulo 9 e no versículo 1, a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e mortes, e essa expressão descreve Saulo de uma maneira figurativa, como uma fera selvagem em busca da sua presa. Mas certo dia, Saulo, a caminho de Damasco, com cartas e com o intuito de mais uma vez perseguir, castigar, afrontar e prender todo aquele que falava de Jesus, a Bíblia diz que no caminho, você pode repetir comigo nessa noite e dizer: no caminho, o dono da igreja entrou em ação e teve um encontro marcante com Saulo na terra, porque o Deus que você serve ainda é o Deus que marca encontro na terra. E olhe para cá, quando Deus marca encontro, Ele muda rotas, Ele quebra agendas e Ele muda destinos. A Bíblia diz que no caminho um resplendor de glória, de luz, lhe cercou ao ponto das suas estruturas físicas não conseguir suportar, ficar em pé. Mas a Bíblia diz que ele cai em terra, e é quando ele ouve uma voz que bradava, uma voz que ecoava, e com uma voz de autoridade lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Saulo, sem entender, sem compreender, vai responder fazendo uma pergunta, dizendo: quem é, Senhor? E o próprio Jesus lhe responde dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É bem verdade, meus irmãos, que a expressão recalcitrar contra os aguilhões há um significado profundo nisto, porque a palavra recalcitrar tem por significado demonstrar resistência para obedecer, e aguilhões era um instrumento pontiagudo, uma vara com uma ponta afiada, usada para estimular um animal a andar, para estimular um boi a andar. Ou seja, em outras palavras, a expressão recalcitrar contra os aguilhões significa resistir inutilmente a algo inevitável, ou é lutar contra uma autoridade maior. Quando Jesus disse para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, era Jesus, em outras palavras, dizendo: para de resistir ao chamado, Saulo, para de ter resistência com aquilo que eu preparei para você. Tu estás dando murro em ponta de faca, Saulo, tu estás remando contra a maré, mas essa resistência foi até hoje, porque a partir de hoje a tua história não será a mesma, a tua história será outra. Nessa noite Jesus marcou esse encontro para falar com alguém que está aqui neste lugar. Talvez tem pessoas aqui igual Saulo, que está resistindo, que está recalcitrando contra os aguilhões. Tem pessoas aqui, pastor Ivan, que Deus já deu o chamado, que Deus já confiou o chamado, que Deus já entregou o chamado, mas ainda continua resistindo, ainda continua se opondo, ainda continua fugindo. Mas o salmista Davi, em Salmo 139, do verso 7 em diante, disse: para onde
onde me irei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não te perco de vista, eu não te perco de vista. O que eu preparei para você fazer, você irá fazer. Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas, diga para ele e para ela assim: Deus não te perde de vista. E olhe para cá, é interessante, meus irmãos, que esse encontro marcante não era ali o fim da história de Saulo, mas quando Jesus teve um encontro com Saulo, era Jesus dizendo: calma, Saulo, que agora é o início de uma nova história, porque Saulo estava diante de Jesus, o dono da igreja, diante daquele que Saulo perseguiu, diante daquele que Saulo afrontou, diante daquele que o povo da igreja, Paulo, blasfemou. Eu imagino comigo que em pensamento Saulo disse: é agora que eu vou morrer, é agora que eu vou perecer. Eu estou diante do dono da igreja. Mas ali era apenas uma nova história que Deus estava escrevendo para Saulo. Nessa noite, no congresso Os Valentes de Davi, eu quero abrir a minha boca e dizer que Deus está escrevendo uma nova história de alguém. Eu quero abrir a minha boca e dizer que Deus está escrevendo uma nova história de alguém. Quem olhava para Saulo dizia: não serve porque é perseguidor. Quem olhava para Saulo dizia: não serve porque o temperamento dele é muito forte. Quem olhasse para Saulo dizia: não serve para nada. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus pega o improvável e o torna em referência. Eu estou todo arrepiado e eu sinto de Deus de falar isso aqui. Talvez alguém decretou para o teu marido, para o teu filho, dizendo: vai morrer nas drogas, vai morrer na boca de fumo. Talvez alguém olhou para o teu marido e disse: vai morrer na mesa de um bar com uma cachaça na mão. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando Deus entra na história de alguém, o que era fim se torna começo. Quando Deus entra na história de alguém, o que era fim se torna começo. Em Êxodo, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Moisés comete um homicídio e agora está carregando o homicídio nas costas. Ele foge para o deserto, mas Deus foi lá no deserto e disse: vem cá, que eu vou te tornar o libertador de Israel. Para Moisés era o fim da sua carreira, mas quando Deus entrou em cena, o que era fim de Jesus transformou em começo. O que era fim na vida de Moisés, Deus transformou em começo. Você lembra também de Jó? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha, perdeu tudo que possuía, seus bens, sua saúde, seus filhos, tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, ele perdeu. E é interessante o que diz no capítulo de número 42, no versículo de número 10, diz a Bíblia: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó tudo quanto ele tinha em dobro. Quando Jó pensava que era o fim da sua história, o Todo-Poderoso, o Redentor, o Remidor se levantou do trono e disse: calma, Jó, que não é o fim da tua história não. Calma, Jó, é apenas o começo. Olhe para cá, Deus não precisa de um passado perfeito para escrever um futuro extraordinário. Talvez eu esteja olhando aqui para improváveis, mas Jesus olhou lá de cima e disse: é esse aí que eu vou usar, é esse aí que eu vou capacitar. Nesta noite o meu coração arde para dizer que Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque
noite. Se eu fosse você, eu estava pulando de alegria, porque o que era para ser morte e derrota, Jesus está transformando em algo novo. Será que você pode adorar Ele por causa disso? Se você veio para adorar, eu vou dar 10 segundos de glória. Se você veio para adorar, eu vou dar 10 segundos de glória. O diabo decretou falência, mas para a derrota do diabo, olha você aqui. Eu disse 10. Só quem pode adorar o nome dele. Eu disse 8. É só para quem veio adorar. Eu disse 7. Eu disse 6. Abre a boca porque hoje é noite de vitória. Eu disse 5. O diabo perdeu mais um. Olha você aqui. Eu disse 4. O teu marido é de Deus. Eu disse 3. A vitória ainda é sua. Eu disse 2. Quem pode adorar? Quem pode abrir a porta? Eu sinto uma graça aqui neste lugar. Eu sinto um comando diferente. Olha Jesus trabalhando aí. Olha. É através do teu glória que a história de crente está sendo mudada. É através do teu aleluia que o diabo perde mais sua. Quem pode adorar? Eita, que eu sinto a presença de quem me trouxe para esse lugar. E ele está dizendo: tem algo novo. Eu quero entender, mas não consigo. É Deus dizendo: tem algo novo. Tem história nova. Eita, Jesus. Eu sinto a autoridade dos céus aqui neste lugar. Eu vim para adorar. Eu vim para glorificar. Eu vim dizer que Ele é bom e que o diabo perdeu mais uma. Eu preciso adiantar. Capítulo 18. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Repita comigo: na segunda. Ele chega a Corinto. Repita comigo: Corinto. Uma cidade economicamente e culturalmente influente, mas espiritualmente caótica, depravada. E a Bíblia diz que Paulo sente um impulso para pregar. Só que olhe para cá e entende isso daqui. Nem todo mundo queria ouvir Paulo. Nem todo mundo dava crédito para aquilo que Paulo pregava. Houve uma rejeição dos judeus para com Paulo. Aí Paulo decide sacudir a poeira das suas roupas. Você lembra o que Jesus disse em Mateus 10:14? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Foi o que Paulo fez. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: estou com as minhas mãos limpas. Só que entenda algo, Paulo estava enfrentando uma batalha espiritual. Tem pessoas que pensam e acham que missões e evangelismo é fácil. Não é. É entrar em guerra, é pisar em campo de batalha. Está pensando que o teu adversário vai baixar as guardas para perder sequer uma alma? Mas ele está 24 horas preparado. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Já foi pregado nos dias anteriores sobre Efésios 6.
Eu quero enfatizar novamente e dizer que Deus está revestindo pessoas aqui neste lugar. E se prepara que as portas do inferno não vão prevalecer. Paulo decide sair daquele local. Só que em visão, Deus aparece, Deus fala com Paulo, dizendo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. E eu já vou finalizar. E Deus disse: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão sobre ti, pois tenho muito povo nesta cidade. Finalizo agora. Só preciso de mais 5 minutos da sua atenção e eu finalizo e entrego o microfone. Nem todo mundo queria ouvir Paulo. Eu quero reafirmar e dizer que nem todo mundo dava crédito para aquilo que Paulo pregava em Coríntio. Só que é interessante que Deus dá uma ordem dizendo: fala e não te cales. É interessante que em Ezequiel, no capítulo de número 2, Deus se apresenta a Ezequiel dizendo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí olha o que Deus disse: eu te envio aos filhos de Israel, ao povo rebelde. Capítulo 2, versículo 7 de Ezequiel, Deus disse: e tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, nem todo mundo vai te ouvir, nem todo mundo vai te escutar, nem todo mundo vai dar valor naquilo que você diz. Mas Ezequiel, eu te envio e tu dirás as minhas palavras. Se alguém quiser ouvir, amém. Mas se ninguém quiser ouvir, pregue a si mesmo. Nessa noite, para eu finalizar, Deus trouxe você aqui para te dizer: nem todo mundo vai te escutar, nem todo mundo vai dar valor àquilo que você prega, àquilo que você diz. Só que olhe para cá, você não precisa de aplausos de ninguém, você não precisa de reconhecimento humano. Ei, você não depende de aprovação de homem, você depende da aprovação de Deus. Você depende da aprovação de Deus. Eu sinto algo de dizer aqui nessa noite. Talvez tenha pessoas que já não oram mais, talvez aqui tenha pessoas que já não jejuam mais, talvez aqui tenha pessoas que não pregam mais, que não evangelizam mais, que não canta mais. Mas Deus reuniu esse povo, marcou este encontro, trouxe você, me trouxe aqui para te dizer: fica em pé porque eu quero te usar, permanece de pé porque eu tenho muito povo preparado. Eu sinto algo aqui nessa noite. Olhe para cá, Jesus marcou esse encontro